queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, com vocês, trazendo conteúdo de filosofia. Agora nós temos um conteúdo aqui bem interessante, mas muito ardiloso, por isso eu vou precisar da tua concentração máxima, porque este conteúdo aqui ele tem uma complexidade alta e ela precisa, na verdade, esta complexidade ser desenvolvida passo a passo para que você alcance o objetivo, que é entender o funcionamento de todo o sistema do silogismo. Olha só, nós vamos falar de lógica, nós vamos falar do silogismo. O silogismo na lógica, eu quero chamar a tua atenção, que nós já temos algumas aulas aqui gravadas sobre isso. E aí eu quero a tua participação, eu quero a tua contribuição e eu quero a tua concentração. Por isto, para evitar a dispersão, eu quero te convidar necessariamente a pegar todo o material, sentar direitinho, arrumar uma coluna aí na cadeira, porque às vezes dói, sabe? Olha a postura, presta atenção na postura. Sente direitinho, pegue todo o material e vem comigo que este conteúdo ele é muito legal, mas ele tem os seus problemas a serem observados, tá? Então, vem comigo aqui que nós temos algumas dicas para vocês. Olha só. Primeiro elemento é o silogismo. Nós já temos aulas sobre silogismo, mas é sempre bom a gente fazer um resgate de algumas coisas, como por exemplo, o silogismo nós temos premissas, proposições, certo? E estas premissas vão me levar a uma conclusão, necessariamente. Então, olha aqui, ó. Ok? Show de bola? Então, olha só. Quando eu tenho premissas, aí tu já está no plural, tu sacou? Então tem mais de uma. Isso, está começando a entender lógica. Gostei de ver. Então, olha só. Aqui nós temos a partir de duas. Você já percebeu que eu coloquei no plural, olha aqui. E estas premissas, no mínimo duas, vão me levar a uma conclusão. Quando eu consigo fazer esta soma destas premissas e dali tirar uma conclusão, eu tenho um silogismo. Isso aí você já sabe, já tem aula aqui, é só tu fazer lá uma visita no portal, dá um Gonçalves Dias aí, valeu, isso. Aí tu vai ver que tem lá, eu só estou resgatando isso aqui, por isso que eu estou fazendo de uma forma bem mais objetiva, resumida e minimizada, obviamente, ok? Então, este silogismo, ele se configura desta forma aqui, ok? Mas veja só, quando você vai tratar destas premissas e desta conclusão, nós temos alguns elementos que precisam ser observados, ok? Por exemplo, quanto à constituição das premissas, das proposições, que vão gerar as conclusões, que também são proposições. Vamos lá. Essas premissas, elas vão conter termos, ok? Beleza? E estes termos, eles possuem duas características básicas. Possuem a extensão, certo? E a compreensão, correto? Veja só. E aqui vem a primeira dica importante para você. Esses elementos aqui que compõem os termos, eles são inversamente proporcionais, entendeu? Vai lá na matemática, lembrando, quando um é muito extenso, ele é pouco compreensivo. Quando ele é muito compreensivo, ele é pouco extenso. Inversamente proporcionais, ok? Mas o que é que são esses termos? Esses termos são os elementos substantivados, geralmente, e aí você já vai identificando a partir daquele elemento que é o substantivo, mas não é uma regra geral aparecer desta forma. E geralmente eles se repetem dentro do silogismo. Então vamos pegar um silogismo básico aqui. Todo homem é mortal. Olha aqui. Vou usar este porque é o mais básico. Sócrates é homem. Ok? Obviamente, você já viu que tem alguns que se repetem. E aí eu vou concluir Sócrates é mortal. A grande dica é perceber a repetição desses elementos substantivados. Então eu tenho, olha, Sócrates, mortal, homem, ok? Então aqui eu tenho a primeira premissa, chamados por muito premissa maior. Eu tenho uma segunda premissa e eu tenho uma conclusão, perfeito? E aqui eu tenho os termos mortal, Sócrates e homem. Perfeito?
Bom, você pode ir por esse elemento de repetição, esse elemento de substantivação, este elemento de nomes atribuídos a alguns seres ou características desses seres. Bom, aí você escolhe da melhor maneira que você vai compreender o processo. Agora perceba uma coisa. Mortal é o mais extenso. Sócrates é o menos extenso. Então, se Sócrates é o menos extenso, ele é o mais compreensível. Mortal é o menos compreensível. E o homem, ele está ali na mediana. Então, nós temos os seguintes termos. O termo maior, chamado... Quem é o termo maior? Mortal. Se ele é o termo maior, ele é o mais extenso. Então, ele é o menos compreendido, ele é o menos compreensível. Nós temos o termo médio, certo? Como diz, ele está ali no liame da coisa, que é homem. E nós temos o termo menor, obviamente, que você já percebeu, que o menor deles, o menor em amplitude, em conjunto e em extensão, é Sócrates. Ok? Então, veja só, nós temos essa configuração dos termos dentro de um silogismo. E aqui vem uma outra dica, silogismo dedutivo. Perceba, isso aqui é uma dedução. Olha aqui, então, não viaja com isso não. É para dedução isso aqui, ok? Os termos, perceba, de maior extensão, média extensão, menor. Esse aqui é o menos compreensível, esse aqui é o mais compreensível e esse aqui é o médio mesmo. Está naquele limiar, daquele limite, tá certo? Perceba que nós temos todos eles. Okay? Isso quanto aos termos e quanto à extensão. Agora vem um detalhe. Existem regras para que este silogismo aqui ele seja válido. Então vamos lá. Regras do silogismo. Certo? Bom, a grande dica aqui do professor André é que pela experiência eu já percebi uma coisa. Existem 8 regras, são 8. 4 para termos e 4 para premissas, proposições. Mas elas não têm uma ordem, grava o que eu estou te dizendo. Os livros eles fazem em uma ordem lá estabelecida, mas necessariamente não existe uma ordem para estas regras. O certo é que nós temos 4 para termos, ó, termos, e 4 para premissas, proposições. São 8 regras, ok? Qual é a primeira? Todo silogismo deve ter 3 termos. Silogismo tem 3 termos. Olha só. Perceba. Maior, médio, menor. 3 termos. Não pode ter 4 termos. E aí tem uma dica para vocês. Cuidado com o sentido da palavra. Porque se eu mudar o sentido da palavra, não é o mesmo termo. É um termo diferente. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim, ó, a gata mia. Gata e mia. Tem 2 termos. Mas se eu vou colocar uma outra premissa ou proposição, minha namorada é uma gata, aí eu já tenho 4 termos, porque eu peguei o termo gata e coloquei num outro sentido. Então, cuidado com o sentido do termo, porque senão eu vou inaugurar um novo termo, ele precisa estar coerentemente com o mesmo sentido o tempo todo, entende? Pega essa dica para ti, que essa dica é importante, não tem livro, essa é minha para ti, tá? Cuidado com isso. Então, olha só, todo silogismo tem que ter esses 3 termos. Perfeito? Vamos lá para a segunda regra. Olha aqui, ó. Qual é a segunda regra? O termo médio, vamos falar do termo médio agora. Termo médio. Esse termo médio, ele vem nas premissas. Ele está nas premissas. Ok? Então, percebam uma coisa. Eu sempre tenho o termo médio nas premissas, correto? E este termo médio, ele precisa estar pelo menos uma vez, ó. Uma vez na máxima extensão dele. Na máxima consideração dele. Olha só.
Preste atenção que eu tenho o termo médio bem aqui e eu tenho essa universalização aqui na premissa. Então, ele está sendo usado na sua máxima extensão em algum momento, correto? Ou seja, na sua máxima amplitude. Olha, em relação à premissa. Ó, claro que isso aqui na premissa. Obviamente. Correto? Mas eu tenho uma terceira regra. Veja só. O que que diz a terceira regra? A terceira regra ela vai trazer para a gente uma coisa muito importante. Tá? A terceira regra ela está associada à parte da conclusão. Olha só. Eu não posso concluir com um termo para além da extensão dele nas premissas. Olha aqui, ó. Não podemos concluir com termos além, ó, de sua extensão nas premissas. Olha só, eu não posso cometer este erro aqui, ó. Porque senão eu vou concluir mais do que eu argumentei. Eu não posso fazer o contrário. Olha só, eu tenho Sócrates mortal, mortal com a extensão máxima, Sócrates com a extensão mínima, utilizado de forma singular, ó, singular, está coerente, ok? Preste atenção, todos esses termos eles estão no mesmo sentido e com a mesma extensão. Então, eu não posso concluir, olha a minha conclusão aqui, olha aqui, ó, botar em azul aqui até para você destacar, que agora nós vamos mexer muito com essa conclusão. Olha essa conclusão bem aqui. Nesta conclusão, eu tenho os termos utilizados da mesma forma que eu usei nas premissas. É uma regra, eu não posso quebrar essa regra. Correto? Beleza pura? Terceira regra. Qual é a quarta regra, professor? Vamos lá. Na quarta regra, o que que eu vou colocar? O termo médio não aparece nunca. Jamais. Em momento algum. Olha só. O termo médio, certo? Não aparece na conclusão. Aí já fica fácil de você identificar qual é o termo médio, né? Obviamente, você vai perceber que o termo médio... Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tu vai perceber que o termo médio não está aqui, ó. É como diz essa segunda regra, o termo médio só está nas premissas, na conclusão nunca. Correto? Show de bola? Vamos continuar. Cuidado com esta regra. Esta regra ela te ajuda muito a identificar quem é o termo médio logo de cara, porque tu olha para a conclusão, o termo médio não está aqui. Correto? Quando você percebe que o termo médio não está aqui, aí você já sabe que pela lógica, por isso que o nome disso é lógica, né, gente? Vamos combinar, né? Que aqui eu tenho o maior e o menor, o médio não está. Quando eu vou observar os termos, fica mais fácil para que eu identifique quem é o maior e quem é o menor, portanto. Porque eu sei que o médio não está aqui. Ok? E isso, obviamente, se o silogismo for válido, ok? Porque se eu colocar o termo médio aqui, ele vai ser invalidado. Percebe? Cuidado, isso é uma dica importante aí. Fica com ela para ti. Quinta regra. De duas proposições ou premissas negativas, nada se conclui. Então, olha só. De premissas, vamos preferir o termo premissas, negativas, nada se conclui. Então, presta atenção nessa regra aqui. Eu não posso concluir, eu não tenho conclusão. Tá? Eu não posso construir nenhuma conclusão, tá? Se eu tenho premissas negativas. Então, olha aqui, ó. De premissas negativas, nada se conclui. Nada podemos concluir. Certo? Cuidado com esta observação. Refere-se à conclusão esta regra. Ela é importante. Que você não bule jamais. Ok? Show de bola? Vamos para a sexta regra agora.
Olha a sexta regra. Fácil, fácil isso aqui. Simples, simples, simples. Qual é a sexta regra, professor? De duas proposições afirmativas, a conclusão é o quê? Adivinha? Afirmativa, obviamente. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. De premissas. De duas premissas, duas proposições afirmativas, a conclusão é o quê? Eu tenho uma conclusão afirmativa. Olha aqui. Beleza pura? Veja só. Se eu tenho duas premissas afirmativas, eu não vou conseguir concluir negando nunca, né, gente? Olha aqui, ó. Proposição afirmativa, conclusão afirmativa. Aí, ó, se eu fosse ali para a quinta, se fosse negativa, eu não podia ter conclusão. Porque de duas premissas ou proposições negativas, nada se conclui. Show? Beleza? Vamos para a sétima. Sétima regra. Sétimo quesito. Sétimo questionamento em relação ao silogismo. Vamos lá. Um cuidado. De duas proposições particulares, duas premissas particulares, não podemos concluir nada também. Ó. De premissas particulares, olha, não temos conclusão. Ok? Então, cuidado com esta regra. Ela é uma regra importante. De premissas particulares, nós não temos conclusão, tá? Premissas particulares, eu não sei o que é uma proposição, uma premissa particular. Vai lá na outra aula, dá um Gonçalves Dias aí, porque tem aula gravada sobre isso. Vai para lá, ok? Tu vai encontrar com certeza ela lá estabelecida, perfeito? Qual é a oitava regra? Oitava regra. A conclusão sempre obedece à ordem da premissa mais fraca. Olha só. A conclusão, certo, vem da extensão menor da premissa mais fraca, do elemento mais fraco, né, da parte mais fraca, menos, tá, extensa, obviamente. Então, nós temos aqui a oitava regra. Olha só, perceba que na nossa conclusão aqui, nós pegamos o termo de menor extensão, tá? E usamos ele para a conclusão. Não foi o de maior amplitude ou de maior posicionamento de conjuntos. Todo, mortal, não foi esta aqui, nem este termo médio, porque ele não pode aparecer aqui. Eu coloquei o termo singular, então a conclusão ela obedeceu à regra de sair da parte mais fraca, do menos extenso, e ele começa a conclusão, tá? Encabeçando aqui, então, uma proposição que vira uma conclusão, mas ela é singular, perceba? Ela não é universal, ok? Então, eu estou usando a parte mais fraca, a parte menos extensa, a premissa menos forte, para que eu possa fazer a minha proposição conclusiva, ok? Eu vou usar uma premissa que tenha uma extensão sempre menor. A conclusão vem dessa extensão menor, dessa amplitude menor, deste posicionamento menor na teoria de conjuntos. E aí eu tenho uma tabela que você pode até, se você quiser copiar aí, olha. Os termos mais, os elementos, né, as premissas mais fortes. Eu tenho proposição universal afirmativa, proposição universal negativa. Proposição particular afirmativa e proposição particular negativa. Na ordem de força são essas quatro, tá? Perceba que nós temos ali 4 tipos, as primeiras mais fortes, as segundas mais fracas, tá bom? Então, essas são as ordens de força. Se você quiser, é só voltar aí e copiar numa boa, tá bom? Então, aqui nós temos as 8 regras do silogismo, ok? Tome cuidado com essas 8 regras. Observe todas essas 8 regras e aí você vai descobrir se o silogismo é válido ou não, se ele está inscrito ou não dentro de todas estas regras, tá?
fica aqui um forte abraço, obrigado pela atenção. Volte esta aula várias vezes, porque ela realmente tem, né, uma certa dificuldade. Show de bola. Tamo junto.